Então, entendia por que ela falava, né, de estar sentando naquela lata e saindo a fumaça. Até o momento que eu falei, Helena, isso é a tal da vaporização do útero, que a Branca faz. Aí ela, quê? Aí ela, hã? Aí ficou aquilo tipo, caraca, a avó dela botava lá para sentar na lata, e ela não sabia nem o nome, ela só sabia que era uma fumaça quente, que estava em contato com a vulva dela, e ela com 11, 12 anos na época, nem imaginava o que era aquilo, né? Então, são essas simbologias que sempre vai ter, né? Quais são as referências, quais são as lembranças, da gente ver como que essa vaporização também ela é questionada, né, da diáspora para fora dos Estados Unidos ser algo mega elitizado, de ter centros e centros, né, voltados para as mulheres brancas com muita grana, muito dinheiro, mulheres trilionárias, terem acesso e pagar quase R$ 2.000 numa vaporização e nos trabalhos de terapia de mequetrefe que elas fazem. E aí eu fico pensando, minha gente, mas é um processo muito doido, né? Em questão de como esse mercado, né? Eu estou até vendo um documentário que eu indico muito vocês a verem, que é a indústria da cura, né? Onde, enfim, não tem esse debate racial, de falar que é uma questão de um roubo histórico e cultural do povo branco, não tem, mas esse debate de estar trazendo essas simbologias, de estar traduzindo tudo isso para a nossa vida da melhor maneira ali devida, né? Então, mesmo vendo que não é um documentário, né? Ele está disponível na Netflix, né? Onde fala de como realmente a branquitude, né? E o ele ganha em cima de diversas pautas, né? Ele ganha em cima da indústria da cura, né? Como diz o próprio documentário. Então a gente vai ver diversos depoimentos do que seria tudo isso, né? Em questão dos óleos essenciais, em questão da yoga, em questão. E tem tanta coisa, tem tanta coisa, tem tanta coisa que me faz realmente lembrar isso, né? De pegar saberes, né, tradicionais, isso ao menos mostra, de estar pegando saberes tradicionais e de estar elitizando tudo isso, botando numa forma mercantil muito grande, né? Então, antes fosse uma pessoa preta trazendo isso para outras pessoas pretas com algo que foi deixado de herança ali para ele, né? Mas não é isso que a gente vai ver, então a gente precisa fazer por si mesmas, né? Esse grande passo de como que eu vou estar mudando a minha comunidade, como é que eu vou estar mudando o meu quilombo e da melhor maneira possível, né? Não só estar olhando também para frente, né? Mas estar olhando para os lados e estar falando, oi, irmã, vamos embora também, e aí, bora fazer, de sempre estar emanando, né? Não nessa, quem me conhece minimamente vai saber que a Dai aqui não vai ser nessa falácia do uma mão segura a outra, porque vai ter gente que eu não vou ter que estar com a mão solta para poder largar o socão, parceiro. Então, assim, quem dá, a gente segura a mão, entende? Não criar essa questão dos seres purificados, que todo mundo ama todo mundo, vou estar chamando a branca de irmã, porque eu não vou, entende? Então, essa questão da gente estar pautando, né, de mulher preta para mulher preta, né? Então, vai ter irmã preta também que vai vacilar, entende? Então, assim, a gente escolher, a gente entender para quem a gente vai estar estendendo as mãos, para quem a gente vai estar levando essas informações também, de que forma a gente vai estar contemplando tudo isso, de que forma a gente vai estar preservando essas sabedorias, né? Eu e a Pri tem muito dessa questão, tem coisa, né? Eu muito mais do que a Pri até, de ser meio anãozinhos de coisas que para mim muitas das vezes não devem ser faladas, né? Coisas que têm que ser mantidas em segredo e coisas que devem ser faladas, né? Então, assim, tem segredos que para mim podem ser guardados em questão de, por exemplo,
Uma coisa que minha avó me ensinou. Minha avó fazia um doce de banana maravilhoso, mas tem um ingrediente que ela botava ali que dava aquele gostinho da gente falar, putz, era isso, entende? E que se ela não fala, se ela não conta para mim, aquilo dali não ia sobreviver, eu ia ficar tentando, penando e nunca descobrindo que ela botava no doce de banana, ou achando que o meu doce de banana não ficava tão bom quanto o dela, entende? Então, eu vou passar isso para minha filha, vou passar para as minhas amigas mais próximas, mais íntimas, entende? Então, para mim, são esses tipos de segredos, né? Coisas que também não devem ser ficar sendo faladas por internet, né? Em questão dos feitiços que a gente faz, né? Para aprimoramento pessoal e tudo mais, pela questão do que, né? Tem ervas, por exemplo, alecrim. Bora pensar no alecrim. O alecrim, ele é ótimo para mim, pode ser ótimo para você, pode ser ótimo para Vênus, mas pode ser que alguma outra irmã pode ser que para alguma irmã não seja, talvez ela tenha alguma parada ali com aquela erva que ela não possa ser usada, tem alguma quisila ali com aquela erva, ela não pode ser nada na vida daquela irmã. Então, ela às vezes toma aquele chá de alecrim para estar melhorando uma dor de cabeça e vai ficar com mais dor de cabeça. Então, tem que ter coisas que elas têm que ser indicadas com muito cuidado, com muita responsabilidade, entende? Então, tem coisas que eu vou guardar para mim, que eu vou falar para vocês também. Eu sempre estou nesse aspecto, né, de estar botando para fora, de estar passando para as minhas irmãs, mas tem coisas que a gente deve guardar e no momento certo estar repassando para entender qual é o meu processo, qual é o seu processo e qual é a medicina que estaria entrando aí, entende? Porque se a gente não sabe e indica algo, obrigada, meu amor. Se a gente não sabe e indica algo ali, algumas coisas podem ser prejudicadas, né? O EMI ali de uma irmã, o ORI, da gente estar mexendo, botando a mão na cabeça de uma irmã. Então, assim, requer tudo muito respeito, né? Muito agor ali pela ancestralidade dela. Então, essa maneira de como a gente vai se comunicar com tudo isso que vai ser trago, tudo isso que vai ser emanado nessa vaporização desse pano de assento, vai muito, como eu falei desde o começo, por essa questão da nossa intuição, desse resguardo que a gente vai ter com a intuição. Irmãs, eu vou repetir rapidinho esse primeiro processo que eu falei no começo, esqueci de gravar, para as irmãs que vão rever e não vão conseguir acompanhar, tá? Primeira questão, né, foi do quê? Da gente sentar para poder meditar, para poder escolher essas ervas. Então, a gente vai estar trazendo algo que vai estar trazendo essa simbologia do fogo, seja uma vela, seja uma mini fogueirinha que a gente monte ali com a brasa ali do carvão, bote a erva em cima, bote álcool, bote tintura, o que você quer que seja, que transforme ele numa fogueira, algo que traga essa questão do vento, né, da fumaça, pode ser um incenso, pode ser um incenso natural, pode ser uma planta ali sendo queimada, um louro, um tomilho, um manjericão, um alecrim, a planta que você quiser escolher. Guiné também é muito bom, arruda também é maravilhoso, a guiné principalmente, eu amo guiné para poder queimar. Então, são essas ervas que podem estar sendo tragas e alguma bebida, né? Pode ser água, pode ser conhaque, pode ser vinho, que enquanto você esteja ali meditando, você queira trazer esse momento de a mais proximidade possível que a gente teria com essa questão da meditação consigo mesma, de estar botando essas ervas ali, uma do lado da outra, né? E como eu disse, eu prefiro e eu gosto bastante de estar passando a mão em cima do fogo, depois de estar sentindo essas ervas, e essas ervas podem ser escolhidas pela quantidade que quiserem, pode ser 3, 4, 10 ervas, vai de cada uma, de como vai estar comprando, de como vai estar colhendo, pedindo agô também, está benzendo essa terra no momento de colhimento. E aí, botando essas ervas uma do lado da outra, depois de passar a mão no fogo, ou na água, ou na fumaça, de que maneira vocês quiserem, de ir passando a mão em cima dessas ervas, né, sobre essas ervas, e sentir quais que devem ser escolhidas, né? Escolhendo essas ervas,
vocês vão separar e vão escolher o tipo de energia que vocês querem que energizem essas plantas, seja a luz do sol, seja a luz da lua. Então, vai de irmã para irmã, de que maneira que a gente vai estar produzindo essa conexão. Em questão do sereno, também é muito importante da gente estar trazendo essa sabedoria desde os nossos mais velhos, que é algo que vai vir de Kemet também, do Seixin, do Sekirin, da energia vital que acontece no sereno em relação à nossa, com a nossa ancestralidade. Então, quando faz, né, todo esse processo, quiser botar também um copo de água ali na energia que aquela planta vai ser emanada, né? E aí, quando acabar a luz do sol, ou antes de acabar, umas 5h30, se for escolhido o sol, por exemplo, né, de estar descartando essa água, né, no jardim ou na rua, numa encruzilhada, onde vocês quiserem, na mata. E se for na lua e no sereno, diante das 10 horas, essa planta está sendo retirada ali do sol, porque senão o sol fica muito forte, e aí já entra uma mistura de energia gigantesca, que não é o que a gente vai querer. A gente vai querer uma purificação, né? Então, de descartar, né, despachar essa água também em outro lugar, tá? Nunca beber essa água ou botar, né, em algum lugar da casa. Se quiser despachar em água corrente, pode também estar despachando na água corrente, tá? Então, enfim, né? Falei bem rapidinho, né? Acredito que eu consegui falar tudo isso rápido. Filha, senta um pouquinho mais para cima, que a perna da mamãe tá doendo. Quer uma plantinha? Acho que eu nunca vi alguém tão feliz por ganhar uma planta para poder comer quanto a gente. E aí a gente escolheu esse material que vai ser feito ali o banho de assento ou a vaporização. Bora começar com a vaporização para a gente entender como que vai ser tudo isso, como que o nosso corpo vai responder, né? Então, a vaporização, até mais do que o banho de assento, todos os dois, eles entram no processo ali no trabalho de cura, né? Então, nessa simbologia e nesse ato, né, muito mais do que teórico ou prático, eu acho que a vaporização ela tem uma puxada a mais por ela estar trazendo esse aspecto ali da limpeza, né? Nesse aspecto ali de estar limpando aquele cum ali daquelas dores, dos abusos, dos abortos, que não só nossos, não são só nossos também, mas podem ser das nossas mães, das nossas mães, das nossas avós, ou de toda a linhagem matriarcal que veio lá atrás, né? Então, na vaporização é muito importante que a gente esteja trazendo ervas que vão trabalhar nessa questão dessa limpeza, né? De toda a energização ou purificação, benzimento, apaziguamento, quebrador de demanda. A vaporização vai entrar em todos esses aspectos. Então, aqui eu trouxe algumas ervas que são de origem africana, como eu já tinha falado, ou diaspóricas, né? Aquela coisa que as pessoas suspeitam de ser diaspóricas, como o mulungu que eu tenho aqui, mas também é encontrado em abundância, né, na África. Então, a curiosidade seria essa, né, de uma planta, de uma grande árvore criadora e milagrosa, que é o mulungu, que foi trago da África, né, mas não foi registrado, né, essa trajetória. Então, de estar trazendo todas essas plantas que eu amo muito, tanto no formato de chá, ou de estar botando, de estar colocando nas tinturas, né? Então, vou apresentar aqui para vocês quais seriam elas. Aqui seria, deixa eu tentar botar para mais pertinho. Quer beber água, meu amor? Eita! Levanta o braço. Isso. Respira fundo. Isso. Muito bem. Aqui eu tenho um mulungu, que
é muito usada, né? E foi trago nessa questão da medicina dele pelo povo banto. Eu até já falei, né, sobre a tintura do mulungu lá no Instagram da Caluru, né? Onde a gente traz, né, toda essa simbologia dele ser usado, né, todas as plantas que a gente vai usar aqui pelo povo de santo, né, dentro dos terreiros, dentro do candomblé e da umbanda, principalmente, do candomblé, principalmente até, nesse aspecto, né, todos eles vão trazer essa questão como quebrador de demanda, hoje está tranquilizando, o mulungu, né, para mim, quem dirá se é um dos melhores, e para mim, né, quando eu vou fazer estruturas em relação para o trabalho de algum irmão que tem depressão, ansiedade, crise de pânico, ataque de pânico, ou qualquer outro problema psicológico, a gente usa o mulungu por essa questão dele estar servindo, né, como um antidepressivo natural, dele estar trazendo esse apaziguamento, dele estar trazendo toda essa força emocional que a gente precisa ter de entendimento com o nosso ori, naquele momento que às vezes a gente não quer entender, que a gente está com aquela birra de estou sofrendo, mas não quero parar para entender esse processo, não de que merecia estar passando por isso, mesmo porque a gente não merece sofrer, mas entendendo de que formas eu conseguiria estar curando isso. Então, apagar isso da nossa memória não é a melhor solução, né? De que forma você vai estar apagando, simplesmente mandando as palavrinhas ali para a cabeça de que não, isso não existiu, porque isso existe, isso vai continuar existindo, né? Então, a gente está procurando essas medicinas para poder estar se curando. E o mulungu vai trazer essa energia para a gente, né? Se você tem ansiedade, se você tem depressão, ou está sentindo algum tipo de transtorno psicológico. E a quarentena, né, cara? Porque, assim, eu amo a solidão. Eu falo para todo mundo assim, eu amo morar sozinha, coisa que agora não dá mais, né? Porque será que eu não moro mais sozinha? Mas eu amava, assim, morar sozinha. Eu adorava ir para a mata sozinha. Olha, eu não sei, hoje em dia eu já não tenho mais coragem de fazer isso, tá? Mas eu lembro que eu pegava o ônibus, saltava no meio do nada e ia entrando no meio da mata, que nem uma doida. Hoje em dia, com o filho, eu não tenho mais coragem de fazer essas coisas, não. A não ser, acho que nem levar ela, assim, porque era isso, sabe? Aquela coisa de eu sei que tem uma cachoeira aqui perto, então entrando aqui, eu vou chegar em algum pedaço, porque eu não gosto de cachoeira lotada. E aqui no Rio, olha, pode ser, você pode pegar 3 horas de trilha, que pode ser que um bendito faça um churrasquinho ali no meio da cachoeira. Então, assim, não gostava. Até questão de praia, final de semana, só algumas vezes, depende do clima que eu estou ali no momento, mas essa questão da coisa que me remete, né? Dessa questão da mata, da natureza e tudo mais, de eu gostar muito dessa solidão, de estar gostando de estar sozinha. Hoje nem tanto, né? Então a quarentena me fez pensar nisso de que, cara, como eu tô com saudade de um baile funk, como eu tô com saudade de um pagode, de um samba, de estar com as minhas irmãs, de estar com meus irmãos. É uma solidão que não é a gente que escolheu, entende? É diferente quando a gente escolhe aquela solidão e não pensando nessa solidão como algo de sofrimento, né? Mas eu estou falando dessa solidão, qual seria essa linguagem da minguante, né? Do processo de cura, de limpeza consigo mesma, vou ficar ali sozinha, e mesmo estando com outras pessoas ao redor, né? Sozinha, que eu digo ali, é do silêncio, né? De eu escutar mais a minha intuição, escutar mais o que minha mente vai me dizer, né? Então, assim, não é essa solidão de sofrimento, ouvindo Maria Bethânia e deitando, sabe, em posição de feto, não é isso que a gente está trazendo. Mas é essa solidão da minguante de estar trazendo essa energia de cura para perto de nós, né? Então, assim, a quarentena pede mulungu,
né? A quarentena ela exige um mulungu na nossa vida para que o nosso psicológico ele haja uma ordem ali, né? Que ele haja todo um controle ali psicológico no qual ele pode ser emanado, né? Então, o mulungu eu desconheço, né? Por enquanto, qual é o orixá que seria ali ou a orixá ou Iabá, que vai ser ali o regente ou a regente ali disponível por aquela planta, né? Pela questão, ser muito mais a simbologia do povo que é usado, de como é usado dentro dos terreiros, né? De qual, enfim, né? Predominância que isso iria estar acontecendo, mas eu indico muito, muito, muito mesmo de estar trazendo um mundo para a nossa vida. Até para você que às vezes acha de falar, ih, dá, preciso disso não, meu psicológico é trimbalo, assim, sabe? Ele não precisa dessas coisas. Talvez você precise em algum momento. Então, sempre bom ter ali na nossa farmácia caseira, nossa farmacopeia, né, natural, na verdade, não nossa farmácia onde teriam somente produtos alopáticos, remédios alopáticos, da gente ter diversos tipos de plantas que poderiam estar sendo usadas para cada finalidade, desde uma dor de barriga, uma dor de cabeça, um armáriozinho ali de madeira, com aquele dedinho lindinho ali, eu vou ter um remedinho ali para poder botar nele. Então, a gente precisa ter minimamente esse conhecimento sobre as ervas para saber como que a gente vai estar trazendo para a nossa vida. Então, eu indico muito para vocês estarem tendo acesso e procurando um mulungu, que na Caatinga vai ser uma árvore predominante, né, no norte e no nordeste do nosso Brasil. Né? Então, assim, é aprender a olhar para cima, né? De parar de, às vezes, andar na rua, estar no celular, estou no ônibus, estou com o celular. Olha, eu, quando aprendi a olhar, na verdade, sempre tive muito esse costume, né? Mas a Marta, não, Vênus, sem brincar com isso. A Marta, ela traz essa coisa de tem dia e meses, a vida que o tecnológico ali, a tecnologia, ela pesa o nosso orelho de uma maneira que a gente fica ali com o celular 24 horas por dia, né? Então, assim, a partir do momento que a gente aprende a olhar para cima, olhar para baixo, às vezes eu fico pensando, sempre brinco com isso, com quem está aqui nas vivências, e falar que às vezes eu estou andando na rua, o povo deve achar que eu estou muito triste, que eu sou doida, porque ou eu estou olhando assim para cima e rodando a cabeça e rodopiando na rua, ou eu estou olhando para baixo, o pessoal deve falar, ih, tá triste, deve estar mal, mas não, eu estou reconhecendo as plantas, sabe? Quando eu estou olhando ali para baixo, vendo as punks, né? Vendo essas plantas alimentícias, que eu acho que o nosso povo deveria ter tanto acesso, sabe? Principalmente o pessoal que mora dentro das favelas, dentro das comunidades, dentro das periferias, assim como de onde eu vim, né? Então, é muito importante da gente estar trazendo essa coisa de estar olhando ali para os lados, de estar olhando para cima, estar olhando para baixo, e talvez você tenha uma dessas árvores, dessas plantas sagradas próximas de você, né? Então, é aprender a olhar, né? E quanto mais para o interior, melhor. Sempre vou falar isso, né? E não só no nosso interior, né? Ali de nós mesmos, mas para o interior das cidades. Quanto mais você for ali para aquele interior, melhores coisas você vai achar, mais purificadas, sem tantas coisas que vão, sabe, aqueles lixos orgânicos, né, que a gente vai encontrar ali na cidade, de coisas que foram misturadas ali até chegar ali naquela cidade, né? Então, enfim, né, essa dica do mulungu, bora aprender a olhar para cima, bora aprender a olhar para baixo, para os lados, para estar reconhecendo essas árvores também. Então, a gente às vezes acha assim, Dai, eu não conheço quase nada de planta, mas quando você começa a reconhecer uma, nem que seja uma mangueira, nem que seja um abacateiro, você vai vendo que vira um vício sem fim. Você vai andar assim, que é uma doida na rua, que nem eu ando, né? E fulano de tal tá falando ali. Meu companheiro, às vezes, a gente tá andando na rua e tá falando. E aí eu entro no momento de desligar, né? Porque relacionamento tem isso, né? Tem um momento que a gente precisa desligar.
E aí a gente até respondo ele, porque a mulher, ela consegue esse ventre, ele consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Aí eu ouço, eu olho para as plantas, aí no momento eu falo, ih, olha só, pata de vaca. Aí, que? Oh, não, árvore. Aí eu ando assim na rua, entende? Às vezes eu falo sozinha e fico feliz porque eu encontrei aquela planta que às vezes eu estava procurando e não conseguia achar com o herveiro que eu estava tendo acesso, e aí ficava doida, aí eu emano tanto a energia daquela planta na cabeça que às vezes ela aparece na porta da minha casa ou aparece nascendo nas minhas plantas. Aí eu fico feliz também, fico rindo sozinha, pensando sozinha. Então, assim, é muito bonito esse ato da gente aprender a reconhecer tudo isso, né? Então, assim, não deixe esse lado te privar de você achar que não vai reconhecer as plantas, que seria algo impossível para você, porque não é, tá? É tudo questão de pesquisa, de estudos, porque foi assim que os nossos ancestrais aprenderam também. Não só ouvi-los nos nossos mais velhos, mas pela autonomia de querer aprender sobre tudo isso, né? E aí, depois do mungu, vamos ver, espalhei uma plantinha, Vemos. Essa daqui mamãe já falou, pega outra plantinha. Macaçá. Arranquei à tarde. Aqui no Rio tá tão calor. Olha só como que tá a bichinha já. Que eu não botei na água, né? Mas eu tirei do pezinho à tarde. À tarde não, né? De manhã. Aí ficou ali no sol. Aí já tá começando a secar já. O macaçá, conhecido, ironicamente, por um nome que eu não queria nem falar, que é caatinga de mulata. Não vou fazer comentários sobre isso, não vou querer militar aqui nesse momento, mas acho isso um absurdo, então, macaçá. O macaçá, né, uma erva regida, né, pelas Iabás, principalmente Oxum e Iemanjá, é uma planta de Efor, né, uma planta feminina, uma planta das águas, onde vai estar trazendo, né, todas essas plantas que são regidas ali pela água, né? E são de efó, né? São plantas femininas, são plantas de apaziguamento, são plantas de calma, de estar trazendo, né, toda essa sensibilidade, essa pureza para qualquer ser que esteja ali entrando em contato para ela, né? Então é uma das dicas não só medicinais dela, né, de também servir para poder abaixar a febre, a gente está se sentindo muito febril, pode estar fazendo uso do macaçá, e principalmente para poder estar curando a febre nos heresinhos. Então, se o heresinho está com febre, pode estar sendo, né, feito o banho de macaçá, assim como se a gente, né, seres adultos ou seres maduros, já está sentindo aquela presença febril perto da gente, o macaçá pode estar sendo usado num aspecto de banho, por estar trazendo, né, essa energização de calma, de calmaria, né, de apaziguamento com o nosso ori, né? Então, a vaporização pode estar sendo feita com ele também, tá? É uma planta que eu gosto bastante, uma indicação para vocês, que o macaçá, ele não serve só para banho ou para chá, ele serve para comida também, né? Então, sabe aquele louro que a gente bota no feijão, né? Na culinária africana, por ser uma planta de origem da Nigéria, é usado o macaçá para poder botar, para aromatizar, né, as comidas. Então, vou fazer um feijão, vou fazer um arroz, vou fazer uma salada, vou fazer um cozido, vou fazer o que for, um suco, vou botar algumas folhinhas ali de macaçá para poder aromatizar, né? Até rimou. De estar trazendo macaçá para a nossa vida, nessa questão de estar fazendo uma água de cheiro também com o macaçá. No altar da minha grande mãe, né, da Oxum, tem o perfume que eu faço, essa água de cheiro feita com macaçá e outras plantas sagradas em relação a ela. Então, é um cheiro muito... Eu amo muito macaçá pelo cheiro, né, que ela traz. Eu acho uma sedução muito grande, é um cheiro que eu deixo me levar, sabe? Aquela planta que a gente esfrega ali na mão, passa no pescoço, passa no ventre. É uma planta de muita conexão assim mesmo, sabe? Por ser uma planta regida
por essas grandes iabás, né? E daí depois escolhe outra plantinha, filha. Aquela dali. Pega lá. Você pegou duas. Essa ou essa? As folhas de mangueira, né? A mangueira, a bendita mangueira regida por Exu, né? Que vai estar trazendo esse ressurgimento de estar cuidando, né, dos nossos órgãos genitais, pela questão de estar trazendo uma limpeza também. Uma vez uma preta velha me ensinou a fazer o bate-folha, né, com as folhas de mangueira dentro de casa, porque isso ajuda a não só trazer boas energias para dentro daquele lar, né, mas de banir coisas, né, energias ruins, de estar banindo, né, vou evitar falar certos nomes, de estar banindo energias de espíritos que não estão ali evoluídos o suficiente para estar perto daquela casa, né, ou dentro daquela casa. Então, essa energia a gente precisa estar botando ali para fora, né, no seu devido lugar. Então, de estar fazendo esses bate-folhas com a mangueira, e a mangueira também por essa questão de ser um dos melhores, para mim, um dos melhores remédios para as cólicas menstruais, assim como ela é usada também para poder regularizar a menstruação que está ali desregulada, né? Então, para quem tem amenorreia, né, que são essas cólicas, a menstruação excessiva, a mangueira ela vem pela questão do equilíbrio, de conseguir equilibrar tanto o lar, mas ela também consegue equilibrar o nosso icum, né, o nosso útero, né? Então, a vaporização pode estar sendo feita com ela também, tá? E para quem sofre com cólica, nessa questão das menstruações regularizadas ou da menstruação excessiva, pode estar usando a folha de mangueira. Escolhe aí outra, Vemos. Só tem... acho que tem mais. Vai, escolhe aí uma. Esse aí. Colônia. A colônia é aquele banho bom para dar nos heresinhos também, né? Pela questão de trazer calma, né? A colônia ela é muito boa para processos de readaptação, né? Estou mudando de casa, estou mudando de ambiente, de relacionamentos, acabei de terminar um relacionamento e estou me adaptando no momento comigo mesma, no qual está sendo difícil pra caramba. Estou me erguendo num momento que está sendo difícil para mim pra caramba. E, enfim, né, qualquer mudança explícita que esteja vindo de uma forma que o teu psicológico, o teu espírito, o teu físico, o teu emocional está sendo abatido por aquilo naquele momento. Então, ele traz calma nesse momento de mudança, né? Então, ele vai trazer essa calmaria, essa purificação através desse ato da gente conseguir se energizar nos momentos que vai ter troca ali de planos que a gente não imaginava, né? Então, a vaporização com a colônia estaria entrando por esse aspecto, não só nesse também, mas por questão do acalmar. Para quem tem problema de hipertensão, é um ótimo remédio. Para quem tem ansiedade, também é um ótimo remédio. De estar trazendo não só como base principal, como um umbu, né? Um umbu já ser uma entrecasca, né? Usado também as raízes, então é uma pesagem maior, uma força maior. Então, as folhas de colônia já vem essa questão de ser algo bem sereno, bem calmo, bem purificador, né? Então, pode estar sendo usado as folhas de colônia. Escolhe aí outro. Gente, essa menina não para de crescer, não. Pegava assim, era 2 palmos na minha mão, agora tá grande desse jeito. A Guiné. Bendita Guiné. Isso aqui, isso é coisa que nunca pode faltar em casa. Olha, né, nem só na nossa farmácia caseira, mas no geral para a vida. Guiné, traga Guiné para a vida de vocês, né?
por essa questão de ser uma das melhores, e para mim, a melhor quebradora de demandas, né? De estar botando as energias ali negativas e planos que não deveriam estar acontecendo ali na sua vida agora, para os devidos lugares dela, né? Então, uma ótima planta para poder estar defumando, medicinalmente também, ela é usada, né? Ela também é conhecida como a mansa senhor, porque os nossos ancestrais usavam ela cozida, né? Ou dadas num suco, no chá, ou na comida dos senhores de escravos, para poder, né? O nome já diz tudo, a mansa senhor. Então, a gente vai ver que em toda a simbologia científica de quando os brancos vão falar disso, vai falar, não, porque cientificamente a Guiné não vai ter essa funcionalidade. Aí fica assim, esse povo brinca, né? Brinca muito, porque assim, qual energia está sendo emanada ali naquela erva, entende? Qual ofó está sendo dito, qual encantamento está sendo falado, né? Que beijinho gostoso. Qual energia está sendo emanada ali naquele momento? Então, ela também é conhecida, né, como a mansa senhor, como a mansa senhor. Então, não é nessa funcionalidade que a gente vai querer estar trazendo, graças, né? E sim dessa questão de estar quebrando ali aquelas demandas que a gente está se sentindo aprisionada no momento que os nossos pés eles não estão sentindo força para poder se mexer, sabe? Aquele momento ali que a gente fala, olha, que a gente acorda com aquele peso ali nas costas e está sentindo a energia da casa ruim, está sentindo a nossa energia ruim, nossa energia etérea, nossa energia espiritual, nossa energia física. Então, a Guinela vai entrar nessa vaporização, até pela questão dessa purificação, né? Quando eu digo do quebradora de demandas, né? Das dores também, possivelmente, se já teve algum aborto, se já teve algo desse tipo, a guinela pode estar entrando junto com a arruda, né? E daí você tomar um chá com alguma erva fria, né? Uma erva mais calma, uma erva morna, né? Porque são duas ervas quentes, né? Então, de estar usando, se quiser botar mais uma erva fria também para poder estar prolongando nesse processo, se quiser botar um oriri, por estar trazendo essa simbologia do nascimento ou da gestação, e de estar lembrando, né, esse perdão que a gente deve ter em questão do aborto. O oriri pode estar entrando junto com a guiné e com a arruda. A arruda eu não trouxe aqui, mas eu lembrei de falar agora que são 3 itens, né, que podem estar funcionando um junto com o outro maravilhosamente bem, né? E aí, o último é o louro. As folhas de louro, bendito sejam eles. De estar trazendo o equilíbrio do EMI, né? A principal funcionalidade regida, né, vinda por essa planta, né, uma das plantas de nanã. Então, ela dá esse colo, né, das nossas mais velhas, de estar trazendo sabedoria, concentração. Se você está estudando, se você requer mais concentração em relação aos seus projetos, nascimento de várias coisas que a gente vai gerar em vida, não só seres, né? Mas dessa energia de ter uma terra fértil, né? De estar emanando ali, possivelmente, perto da gente. Então, ela pode estar sendo usada, né, por essa criatividade, do conhecimento, da sabedoria das nossas mais velhas, né? Então, a gente está trazendo a ruda para cá e para agora, né, para estar usando na vaporização. No banho de assento, todas as ervas que eu trouxe aqui, né, a gente pode também estar usando no banho de assento, mas o banho de assento eu vejo muito mais por essa cura de algum ponto energético ali daquele cu que precisa ser trabalhado, seja alguma inflamação uterina, seja algum corrimento, seja lá o que for, né?
A vaporização vem para uma limpeza mais espiritual das nossas ancestrais e de nós mesmos, né? De algo mais profundo, algo que vai fazer com que aquela fumaça entre e purifique, né? Então, já terminando sobre esse assunto da vaporização, as contraindicações que seriam, né? De quem pode fazer e por que não pode fazer. Primeiramente, né, a esses ventres que estão carregando ali os berezinhos, né? Então, as mulheres grávidas, esses ventres grávidos, né, de não estar podendo fazer a vaporização, porque a vaporização, ela estimula a contração uterina, ela faz uma abertura no nosso pulmão para poder a fumaça passar. Então, se for feito durante a gravidez, dependendo da erva, se for com uma ruda e magné, então, né, que é usada na garrafada da parida, né, para poder ajudar no trabalho de parto, pode levar possivelmente, assim, uma chance muito alta a um aborto, né? Aí, para os ventres que usam DIU, também não pode usar, né? O DIU tem uma restrição enorme em relação a essas medicinas, né? A vaporização, a Ione Egg, entre tantas outras que tem que ter um cuidado muito grande. Então, não pode fazer realmente, de jeito e maneira, o uso da vaporização para quem tiver o DIU. Menstruada também não pode, né? Porque a energia da vaporização, como eu falei, ela sobe, né? Aquela fumaça sobe, enquanto a nossa lua, o nosso sangue precisa estar descendo. Então, tem um confronto ali, né? De coisas que vão estar sendo emanadas, né? Então, a gente tem que esperar, assim como todas as outras medicinas que a gente for fazer em relação desse cuidado com esse pum, de esperar essa menstruação passar, como o banho de assento também é a mesma coisa, para poder estar refazendo logo, de preferência, alguns dias depois, alguns 3 ou 4 dias que o nosso útero já estiver assentado, né? A nossa menstruação já tiver passado, 3 ou 4 dias depois da finalização da nossa menstruação, tá? Filha, levanta aí rapidinho para me mostrar. Ai, gente, minha perna tá doendo pra caramba, mas vamos lá tentar. Questão da vaporização, né? De como ela seria feita. Primeiro passo é escolher essas ervas que foram emanadas, essas ervas que foram energizadas, da gente estar botando dentro desse recipiente, de preferência as ervas já secas, mas se quiser usar as ervas frescas, eu falei secas, de preferência as ervas secas, mas se quiser estar usando as ervas frescas também não tem problema algum, tá? E aí a gente vai botar as ervas aqui dentro e logo depois vai estar botando essa água fervente. Vou estar tampando como se fosse ali fazer o nosso chazinho, né? Vou tampar, tem a tampinha disso aqui, mas eu não sei onde que eu botei. Enfim. E aí vou pegar a tampinha, né? E vou deixar ali tampado uns 10, 15 minutos. Depois desses 10, 15 minutos, eu vou botar uma saia. Isso aqui é uma saia que eu faço de vestido, porque eu sou dessas, né? E em cima dessa fumaça, eu vou ficar de cócoras. Existem diversas posições no qual isso pode estar sendo feito, tá? Aqui, como eu falei para vocês, tem como eu sentar aqui em cima. Então, para mim, eu uso isso aqui de banquinho, fico com a perna aberta. O passo principal tá com os pés cobertos. Tô com a minha meia de crochê, que eu mesma fiz. Aí eu boto uma meiazinha no pé, boto algo que vai estar protegendo embaixo também, seja uma esteira, seja algum tecido, seja algum pano, seja lá o que for que você quiser de estar fazendo no banheiro ou no seu quarto, tá? Mas que a gente esteja sempre bem acomodada e sempre também bem quentinha, né? Então, eu vou botar uma blusa fresquinha, ou eu vou ficar com os seios de fora e somente com a saia, mas depois, quando a gente acabar aquilo dali, o nosso corpo precisa estar aquecido. Eu entendo, né, que a vaporização, ela vai até o final da nossa vida, né? Então, chegando numa idade mais madura, né, pode ser que aquela mulher não consiga ficar de cócoras o tempo todo. E, né, falando a verdade, tem as velhas aí que dá aula em questão de ficar de cócoras bem melhor do que a gente, né? Mas, assim, se não conseguir,
existem diversas formas que isso pode estar fazendo e sendo feito também. Peraí, né? A primeira seria de cócoras, né, que teria essa posição de ficar parada aqui de cócoras de baixo, né, em cima dessa fumaça, com essa criança aqui. Filha, peraí, meu amor. Fica aqui rapidinho. Rapidinho, isso. Rapidinho. E aí, de cócoras, ou também posso ficar de joelhos, né? Aqui está o jarrinho, e daí, para fazer a vaporização, esse aqui já é alto, né? Porque eu gosto de ficar sentadinha aqui. Mas caso vocês queiram, né, fazer com aquele alguidazinho, né, onde ele é menor, a gente já consegue ter uma versatilidade maior das posições que a gente vai ficar, tá bom? Então, eu posso ficar de joelhos, eu posso ficar de 4, né, no qual ficar numa posição de 4 apoios. Eu posso botar a minha cabeça, a minha testa no chão. Eu posso fazer a posição de chu, né? Onde a gente vai fazer o triângulo com as mãos. Vou botar esse triângulo no chão e vou botar a minha testa diretamente nesse chão e ficar fazendo a vaporização, né? E a vaporização ela vai ser feita até em que momento, né? Vai ser feita até que momento, né? Em que momento que a gente vai parar, que a gente vai sentir que vai parar, isso também vai de cada uma, né? Mas o devido é quando a fumaça, né, ela diminui ali de uma forma que já tiver não esfriado, né, mas a quantidade de fumaça que estava saindo antes, ela já vai ter abaixado, né? E como eu falei, né, não dei essa dica muito importante, a gente fazer com uma saia longa, né, ou com algum tipo de lê, de lençol e tudo mais, para que aquela fumaça ela fique ali circundando diretamente na nossa vulva e em direção ao nosso ventre também. Se vocês quiserem, quando for botar a saia, de botar acima do umbigo, tá? Para ficar o umbigo também recebendo ali aquela fumaça, né? Então, se quiser estar usando a iomba também, para poder, não só a iomba, mas a umbigueira, ou qualquer coisa que vocês tenham para poder estar protegendo esse umbigo, estar protegendo esse pum, a gente também pode estar trazendo para poder estar purificando já tudo de uma vez, né? Já agir como aquele combo completo, então dessa maneira que estaria ali acontecendo, né? E depois que eu fizer essa vaporização, daí eu vou fazer o quê? De preferência. Esqueci de falar um detalhe da contraindicação, rapidinho, muito importante. Para quem tem candidíase, não pode fazer a vaporização enquanto tiver sintomas, né, de alguma ferida aberta, ou qualquer ferida aberta que tenha na vulva ou na vagina no geral, não pode fazer a vaporização, tá? Ou a candidíase, porque a candidíase ela é alimentada pelos fungos, né? E os fungos, eles adoram quentura, eles adoram lugares quentes. Então, quando a gente joga essa fumaça predominante, essa fumaça muito quente diretamente na vulva, né, a predominação desses fungos pode aumentar, ou aquela coceira que você estava sentindo vai piorar muito, muito, muito mais. Então, a candidíase tem que ser tratada primeiro pelo banho de assento, e depois, quando ela estiver curada, a gente está fazendo a vaporização, ok? E aí, como eu estava falando, né, esqueci até o que eu estava... A questão da finalização da vaporização, né? Da posição que a gente vai escolher. Lembrei. Depois, quando a gente finaliza essa vaporização, quando a gente vê ali depois de uns 20 minutos, ou se quiser ficar mais também, né, a maneira que vai ser feita essa vaporização, né, cada uma vai sentindo esse saber intuitivo de estar trazendo uma pedra, de estar trazendo velas, ou se vocês quiserem também, vocês podem escutar uma música, vocês podem ler um livro, mas nada de celular, tá? Nada de estar ali com aquela luz ali na nossa pineal no momento de energização e de purificação, como a vaporização vai estar trazendo. Então, se quiser estar escutando e lendo o livro, nenhum problema. Escutando uma música que vai te relaxar, ou se quiser escutar também o 150 BPM, tamo aí. Então, assim,
só não traga essa questão do celular para perto, né? O celular está perto é uma coisa, mas a gente está respondendo o WhatsApp na hora da vaporização não é legal, tá? Então, depois que terminou tudo isso, a fumaça ali deu uma diminuída, ou você viu que é um momento de acabar, finalizou mesmo. Pode ser que tenha irmã, né, que tem um relato das vaporizações, que a fumaça pode parar muito mais rápido, né? Porque age de uma forma assim estondorosa e muito rápido, ou aquela quentura vai permanecer durante mais tempo. Então, no momento que você se sentar ali com aquela saia em cima dessa fumaça, ver como que está essa temperatura para você, se vê que está muito quente ainda a fumaça, você espera um pouquinho, né? Destampa esse recipiente, deixa rolar bastante um pouquinho a fumaça, depois senta de novo, né? E lembrando que você não deve estar sentada diretamente, né, nessa água, não deve estar entrando em contato com essa água. A gente tem que estar numa distância segura, onde essa fumaça percorra, né, a nossa vulva, né? Não diretamente encostada, né? Tem que ter essa abertura ali para aquela fumaça ali rolar, tá? E aí, quando a gente acaba tudo isso, todos esses passos, né? Apagou a vela ou botou a vela diretamente em algum altarzinho que vocês tenham, mas de preferência fora de casa. Despachou essa água com as ervas em algum canto, em algum jardinzinho. Se não tiver jardim, a gente pega as folhas, né? Bota dentro de um saco para ser descartado no lixo, se não for a única maneira. E a água, né? Aquele chá ali, a gente descarta na água, também não tem problema algum, tá? E daí, dessa maneira, a gente faz a vaporização e depois se esquentando. Por isso que é muito bom, né? E o certo é fazer... Olha só, gente! Tá fazendo o que? Meet Yoga melhor do que eu. Da gente tá fazendo à noite, né? Por essa questão da limpeza, pode ser que a gente sinta uma tontura, ou uma paz muito grande, tão grande, que bata aquele sono, que bata aquela, sabe, aquela coisa de eu preciso descansar. Então, a gente está fazendo essa vaporização à noite, tá? Então, para quem tem ovário policístico, de estar trazendo alguma das ervas que eu indiquei no encontro passado, ou tem várias outras ervas que podem ser emanadas, como tem não só os ovários policísticos, mas no caso dos miomas também, ou qualquer tipo de cisto, né, que a gente tenha no útero, tem uma mamacadela, tem a quina, tem a raiz de estiga, tem parietária. Tem várias. Tem várias que poderiam ser faladas. Nesse aspecto de estar fazendo com que esse ovário policístico, esse mioma, se dissolva também com esse tipo de medicina, tá? E daí, quantas vezes eu poderia fazer a vaporização, né? Por semana, ou posso fazer 2 por dia. Eu indico fazer uma vaporização somente por dia e 3 vezes na semana, caso vocês quiserem. Mas, assim, eu sei que é muita demanda. A Dai consegue fazer 3 vaporizações na semana, às vezes eu não consigo nem fazer uma, porque tem 1000 e outras demandas para poder fazer, né? Mas de poder estar fazendo, né, no máximo 3 vezes na semana, dependendo de qual problema for, por exemplo, algum tipo de abuso, né? Algum aborto, alguma coisa que a gente tem ali que emanar uma energia que a gente sente que requer um cuidado para aquele momento mais intenso. Posso fazer 3 dias de vaporização direto, né? Mas não passar dessas 3, tá? Porque o nosso corpo etéreo, nosso corpo espiritual, ele fica balançado. Em que momento se a gente está purificando, de que forma a gente está energizando também ele, né? Então, assim, 3 dias ou uma vez na semana, né? Se um mês ali tem 4 semanas, 3, 4 semanas, eu vou fazer a vaporização 4 vezes no mês, ou uma vez no mês, ou 2 vezes no mês. Isso aí vai a escolha de cada uma, questão do momento também, né? Se eu tenho tempo para isso, ou se eu não tenho como fazer ou não tenho.
a gente vai escolhendo essas melhores formas para poder estar se ressurgindo nesse momento, tá? E a questão disso, né, de ser à noite, a lua, em questão da lua que poderia estar fazendo, é um momento mais intuitivo também, de que como isso pode estar sendo feito uma vez no mês, por exemplo, eu vou escolher a lua minguante, ou vou escolher a lua cheia, porque eu tenho essa conexão maior. E também, minha gente, quando eu falo da importância dessa minguante, eu já vi muita irmã, não só muita irmã, mas de ver essas teorias também do que seria esse ciclo lunar, de falar para uma irmã, você menstrua na minguante, questão de coisas que você precisa trabalhar, tristeza, retrospecto, que eu fico assim, cara, é uma das luas mais poderosas que existem, né? A gente não está só trazendo isso somente para a lua cheia, né? Não é algo nessa simbologia de que você precisa se curar porque tem alguma coisa aí, mas você... Não é isso, entende? Do tipo, você tem tudo nas suas mãos para se curar, você tem a ajuda das suas grandes mães ancestrais para poder estar entrando nesse processo. Então, pode estar fazendo uma vez no mês nessa lua minguante, ou na lua cheia, caso você tiver alguma simbologia maior, ou 2 vezes no mês, na lua cheia e outra na lua minguante, tá? Então, vai no nosso processo, né, indo devagar, devagarinho, para entender quantas vezes a gente vai conseguir fazer isso sem cobranças também. Vai ter mês que eu não vou conseguir fazer na polinização, né? Eu entendo o meu processo como mãe solo, eu entendo o meu processo diante a minha realidade, então eu não vou conseguir fazer isso sempre. Mas sempre que eu puder e sempre que eu lembrar também, tiver tempo para isso, eu vou estar fazendo, tá? E aí a gente parte para o banho de assento, que vai ser bem rapidinho, né? Porque a gente já falou das ervas e tudo mais. Só deixa eu beber um pouquinho de água. Devagar. Questão do banho de assento, né? Questão do tamanho, eu já falei. Bora comprar uma bacia que vai caber o nosso popozão aqui confortavelmente, né? Que não fique nada aí apertado, que a gente tenha que ficar se encaixando ali na bacia. Bora fazer em algum tipo de lugar que seja o mais confortável possível, né? Existem diversas, por exemplo, essa daqui de... Não estou fazendo propaganda, tá? Para ninguém tá me pagando para isso. Mas existem diversas distribuidoras daquelas lojinhas bem baratinhas, tipo, que vende as paradas bem... Na tua cidade tem aquela loja que vende as paradas mega baratas. Aqueles potes, Tupperware, aquelas... Você fala, lá eu sei que eu vou encontrar essa bacia baratinha, tá? Pode ser que vocês filmam em lugares que essa bacia vai ser mais cara, né? Mas essa daqui foi R$7, para vocês terem noção. E ela cabe no meu corpo aqui de uma forma surpreendente. Então, assim, ela é maravilhosa, confortável, não tenho problema nenhum com ela, fico confortável dentro dela. Então, assim, o material vai ser, né, da maneira de que cada uma vai... Não, filha, cuidado com a lua. Bota ele aqui. Porque tá com essência aqui dentro, senão vai cair. Então, essa questão do material vai de cada uma para cada uma, de cada um para cada um, para entender como que vai ser feito esse banho de assento, né? Então, o banho de assento, para mim, ele vai entrar nesse aspecto de estar trazendo a cura para algum tipo de ponto ali energético do nosso corpo que esteja para ser trabalhado, seja uma infecção urinária, uma candidíase, um ovário policístico, uma dismenorreia, uma amenorreia, entre tantas outras coisas que podem estar sendo trabalhadas ali, algum tipo de inflamação, uma cistite, tudo isso pode estar sendo curado pelo banho de assento. Não só ele, como a medicina principal, né? E sempre que eu vou falar dessa questão da medicina, né, ficar algo muito pragmático, né, que aí eu viro meio, sabe, regrando, assim, questão de estar falando de que eu não vou ser
a pessoa que vai falar para vocês, ó, toma o banho de assento de barbatimão que vai melhorar, que vai curar a tua candidíase. Não é assim, irmã. Não é assim que vai acontecer as coisas aqui, tá? Questão da responsabilidade de como a gente vai estar lidando com essa erva também, tá? De como a gente vai estar emanando esse OMI, de que maneira a gente vai estar trazendo isso para a nossa vida. E não tá botando só a responsabilidade ali naquela planta. A planta, ela te cobra uma coisa, que é a responsabilidade, com a cura que você vai estar fazendo ali. Então, não é só o banho de assento que está sendo trabalhado para a cura de uma candidíase, é a alimentação, principalmente. Se a gente não entende a cura com a alimentação como base, não tem andamento para o trabalho. Não tem andamento para o trabalho. Então, assim, para a candidíase, para infecção por ovário policístico, pela menstruação excessiva ou pela falta dela, pelo excesso de cólicas, todas as bases dela vai ser a alimentação mesmo, porque as ervas, elas podem ser usadas na nossa alimentação diária também, né? Os alimentos, as vitaminas e os minerais que vão controlar ou diminuir ou apaziguar tudo isso vão vir através da alimentação, porque é a coisa, né, o tipo de coisa que a gente está consumindo ali no nosso dia a dia. Então, por isso que é muito importante a gente ter tipo de acesso e pesquisar, né, de como é bom ter uma alimentação mais alcalina possível. Eu sei que isso em diáspora é mega difícil quando a gente tem o arroz e feijão e o pedaço de carne ali na mesa, né, o feijão preto muito ácido, o arroz branco puro amido e a carne vermelha mega ácida, né? E eu venho de uma família que consome isso até hoje, né? Então, a minha realidade de eu não comer isso